Eu tenho certeza que você provavelmente já escutou a seguinte afirmação sobre como acabar com a procrastinação. Você precisa criar um bom planejamento, anotar tudo, ter horários para cada coisa, priorizar suas tarefas, entre outras coisas. E não é que eles estão totalmente errados. Porém, eles não te contam que nem eles conseguem resolver a própria procrastinação com isso. Muito menos dedicam tempo para estudar a fundo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a partir de conhecimentos da psicologia e sobre análise de inúmeros artigos o que causa procrastinação e também como você poderá tomar medidas para resolvê-la. Você já está cansado de saber como é fácil fazer algo que traz prazer imediato, mas incrivelmente difícil começar aquela tarefa que pode mudar a sua vida. Esse padrão não é coincidência. A procrastinação é um comportamento que todos nós já enfrentamos, mas poucos entendem profundamente. Quantas vezes você já se sentiu mal, olhando para uma lista de coisas a fazer, mas sem energia para sequer começar? A boa notícia é que isso não é sobre preguiça. A procrastinação não é simplesmente uma questão de organização ruim. Ela está conectada com as nossas emoções. Imagina uma tarefa que você sabe que precisa fazer, mas que te deixa desconfortável. Pode ser medo de falhar, de não atender às expectativas ou até mesmo de se sentir inadequado. E isso de início é difícil de compreender, mas me deixe te explicar um pouco mais. O nosso cérebro, buscando alívio para uma emoção ruim, ativa o comportamento conhecido como evitação emocional. É por isso que você acaba rolando o feed no Instagram ou assistindo aquele vídeo no YouTube em vez de enfrentar o que precisa ser feito. Eu quero que agora você venha comigo nessa. Pense agora em uma tarefa que você está adiando. Qual é a emoção por trás dela? Ansiedade? Frustração? Medo de não levar a lugar algum? Esse é o primeiro passo para superar a procrastinação. Reconhecer que o problema não está na tarefa em si, mas no significado emocional que você deu a ela. Ou melhor, no pensamento que você tem quando pensa em realizá-la. Antes que eu te mostre alguns pensamentos comuns e que, se não estivermos atentos, eles passam e nem percebemos, eu gostaria que entendesse que quando eu falo em perceber um pensamento, não é algo fútil, não é algo simples, não é algo que não vai ter efeito. Por quê? As terapias cognitivo-comportamentais perceberam que, antes de um comportamento existir, ocorre uma emoção. E antes dessa emoção acontecer, teve um pensamento que gerou tal emoção. Por mais besta que foi o pensamento, ele pode vir em formato de frase, de imagem, mas ele vai estar gerando essa emoção. E como consequência, o comportamento. Ou seja, quando você procrastina, que é o comportamento final, houve antes disso uma emoção e um pensamento por detrás. Então é por isso que eu estou te dizendo que é importante você entender qual pensamento está acontecendo para que você possa debater com esse pensamento e modificar, consequentemente, o comportamento final. Se eu for fazer isso, vai dar errado. Esse pensamento cria uma falsa sensação de proteção, evocando emoções como ansiedade e tendo como consequência a evitação. Se eu não tiver todas as condições necessárias, nem vale a pena começar. Aqui, o idealismo se transforma em um grande vilão. E não podemos nos esquecer sobre a busca pelo prazer imediato. Creio que já estão exaustos de ouvir falar sobre isso. O segredo está em enfrentar esses pensamentos e, consequentemente, suas emoções. Antes de mais nada, é decidir o que é essencial para você. Isso é importante para saber exatamente o que tem que fazer e os seus graus de prioridade. Depois, é muito importante que você trabalhe sua autopercepção, a observação de maneira silenciosa dos seus pensamentos e emoções. Eu sou muito fã da prática do mindfulness, também conhecida como a meditação, que, assim como uma academia, ela vai treinar o seu cérebro a perceber cada vez mais a si. E após isso, é importante que questione esses pensamentos, desafie eles e observe prós e contras. Uma outra técnica é a dos 5 minutos. Ao invés de imaginar que deve ler um livro por 40 minutos ou 60 páginas, se comprometa a ler pelo menos 5 minutos ou 4 páginas. Isso torna a tarefa mais simples para ser iniciada e, consequentemente, a iniciar, seu cérebro começa a liberar neurotransmissores que tornam a tarefa interessante. Procrastinar não é sobre preguiça, mas sobre emoções. Quando você aprende a identificá-las e enfrentá-las, começa a transformar o jeito como encara as suas tarefas. Eu quero te desafiar a identificar agora uma tarefa que você tem procrastinado. Pergunte-se: qual é o pensamento e a emoção por trás disso? Depois, aplique uma das técnicas que falamos aqui. Pode ser a dos 5 minutos ou a divisão de tarefas. Lembre-se, a perfeição não é o objetivo. O progresso, sim. Pequenos passos te levam mais longe do que você imagina.
E se eu te ajudei, eu peço que engaje de alguma maneira com esse vídeo. Muito obrigado.